Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Kézia Simplício e nesse vídeo eu irei customizar uma eco bag. E vamos começar a customização. E caso você tenha dúvidas de qual seja o tamanho da minha eco bag, eu estarei colocando as medidas na tela. Mas essa customização pode ser feita em uma eco bag de qualquer tamanho. Então coloquei um papelão dentro para não passar a pintura para o outro lado. Então, se você for customizar a sua eco bag, não se esqueça desse detalhe. E para fazer a estampa, eu criei um stencil, eu espero que seja assim que se pronuncie, do gatinho da Kiki, pois essa eco bag será toda customizada, inspirada na animação O Serviço de Entregas da Kiki, pois é uma animação que eu gosto muito e eu quis muito fazer uma eco bag inspirada nessa animação. E até porque eu vi também no Pinterest uma foto dessa eco bag só com o gatinho da Kiki e eu me apaixonei. Então por isso também que eu tô fazendo essa eco bag. Bem, como vocês estão vendo no vídeo, eu recortei a imagem dessa forma vazada e colei atrás alguns pedacinhos de fita crepe para que o papel não ficasse saindo do lugar quando eu pintasse por cima. E para pintar, eu irei usar uma tinta de tecido preta, que eu acredito que todos vocês conhecem. E eu escolhi essa cor porque eu queria que ficasse realmente igual da referência que eu encontrei no Pinterest, mas poderia ser de qualquer cor. E despejei um pouco dessa tinta nesse pratinho. E aconselho que você não despeje muita tinta de uma vez. Vá despejando aos poucos, de acordo com o que você for precisando em torno do processo. E utilizei também esse rolinho, não sei exatamente o nome desse objeto, mas utilizei ele para facilitar a pintura. Coloquei uma quantidade generosa de tinta nesse rolinho e puxei de fora para dentro, no caso da parte de fora do papel, para dentro de onde estava vazado para o tecido. Porque se puxar de dentro para fora, o rolinho acaba enganchando no papel e acaba a tinta saindo para fora do stencil e deixando a estampa toda borrada, toda manchada. E o que também ajudou bastante foi os pedacinhos de fita crepe que eu coloquei para segurar o papel e ele não ficar saindo do lugar. Então isso também ajudou bastante e contribuiu para que depois a estampa ficasse perfeita, sem nenhuma mancha, sem nenhum borrão. Então quando você for fazer na sua eco bag, siga essas dicas que eu tenho certeza que a sua estampa ficará perfeita. Lembrando novamente que eu criei esse stencil do gatinho da Kiki no papel, mas poderia ter sido até em um papelão ou em um papel Paraná, porque caso seja uma estampa que você queira fazer mais de uma vez, pelo menos você vai ter ali uma estrutura firme desse stencil e vai poder usar mais de uma vez, porque o papel, depois que você faz esse processo, depois ele fica enrugado e pode até rasgar. Então, se você quiser um stencil que dure mais, que permaneça para que você possa fazer novamente em outra eco bag ou até mesmo uma camisa, enfim, outras superfícies, então é bom você fazer em um objeto mais firme, assim, um papelão, um papel Paraná, que aí você vai poder manter esse seu stencil. E são infinitas possibilidades. Vocês podem fazer essas estampas tanto nessas superfícies de tecido, quanto até em outras superfícies, como parede. Então é muito legal essa técnica, se eu posso chamar assim, de stencil. Então eu esperei um pouco a tinta secar e depois eu fui tirando os pedacinhos de papel para ver como tinha ficado. E ficou simplesmente perfeito. Na hora eu fiquei chocada, porque assim, eu esperava que fosse ficar um resultado bonito, mas eu não esperava que fosse ficar realmente tão perfeito e tão certinho. Parecia até realmente que foi algo impresso por uma máquina. Então o resultado me surpreendeu bastante, eu realmente gostei muito e eu fiquei ainda mais feliz porque ficou igualzinha a eco bag que eu vi no Pinterest e tudo feito por mim mesma, de forma rápida, fácil, porque particularmente eu não achei muito difícil de fazer essa estampa, não demorou nem uma hora para fazer essa estampa, então foi bem rapidinho, foi bem fácil também, não tive muita dificuldade como vocês viram no vídeo. A demora mais foi de fazer o stencil, porque eu desenhei da mão e recortei a mão. Mas você pode pegar uma imagem da internet, imprimir e tornar esse processo bem mais rápido. Você não vai ter que ter o trabalho de desenhar à mão como eu fiz. Eu só esqueci de fazer o narizinho dele depois que eu vim reparar. Mas aí eu peguei a tinta branca de tecido e fui fazer o narizinho dele dessa forma que vocês estão vendo aí no vídeo. E ficou assim, o gatinho da Kiki ficou muito fofo. Eu sempre via essa eco bag no Pinterest e eu ficava desejando essa eco bag. E finalmente eu tenho ela agora aqui comigo, fiquei muito feliz.
Mas eu não me contentei em só ter a estampa dele, eu também queria fazer uma estampa do outro lado. E foi quando eu tive a ideia de fazer a ecobag toda inspirada no filme O Serviço de Entregas da Kiki. Então desse lado, como vocês estão vendo, eu fiz a Kiki na vassoura com o gatinho dela. Então fiz toda essa ecobag inspirada no filme, nos personagens. E como vocês podem ver, eu fiz o mesmo sistema do outro lado, fiz a imagem vazada e passei o rolinho por cima com a tinta preta. Eu só esqueci, infelizmente, de colocar os pedacinhos de fita crepe atrás do papel para segurar. Por isso que eu fiquei segurando com a mão. Mas como eu falei no início do vídeo, eu não aconselho vocês a fazerem isso. Coloquem a fita crepe, porque vai deixar vocês mais seguros e garantir que não vai borrar. E embaixo dessa estampa da Kiki eu coloquei o nome do filme, que eu fiz colocando a ecobag em cima da tela do computador e decalcando por cima de uma imagem com o nome do filme, a logo do filme. E eu aconselho você também a fazer o mesmo caso seja coisas escritas, assim como foi o meu caso, pois coisas escritas são um pouco mais delicadas, muitas vezes são linhas finas, pequenas, e muitas vezes pode acontecer de ter algum erro de ortografia, algum erro também de posicionamento. Então, se você puder fazer esse decalque por cima de algum lugar, ou até mesmo só desenhar antes de fazer essa pintura, porque depois de você pintar, passar a tinta de tecido por cima, não tem mais como apagar, não tem mais como voltar atrás. Então, se você puder fazer esse desenho com um lápis mesmo, e ir posicionando e fazendo a escrita, vendo se está tudo certinho, é bom para que não aconteça de ter algum erro, alguma coisa indesejada. E esse foi o resultado da ecobag. Eu irei mostrar para vocês os dois lados. Esse lado foi o lado que ficou o gatinho da Kiki, e do outro lado foi o lado que ficou a Kiki na vassoura com o gatinho dela, e embaixo o nome do filme, a logo do filme. Então eu gostei muito dessa ecobag, ela ficou muito linda, ficou algo mais minimalista, né, mais simples, mas foi realmente a minha intenção, não queria algo que fosse tão chamativo, com cores tão vivas, nem com muitos detalhes, eu realmente queria algo mais simples, mais minimalista. Mas como eu falei, caso você vá fazer a sua ecobag, você pode fazer a estampa da forma que você desejar. E como eu disse, são infinitas as possibilidades de estampas, de cores e até mesmo de superfícies que vocês podem aplicar essa técnica que eu passei para vocês nesse vídeo. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar ideias de outras customizações que eu possa trazer aqui para o canal. E também não deixe de se inscrever para receber conteúdos novos sobre arte toda semana. Vídeos como esse que você viu sobre customizações, DIY, artesanato, vídeos também sobre desenho, ensinando vocês a desenhar, ou simplesmente desenhando e conversando com vocês, ou fazendo alguma resenha sobre algum material de desenho. Enfim, aqui será um canal 100% dedicado a coisas sobre arte. Então, se você gosta desse assunto, não deixe de se inscrever.